Olá todo mundo, espero que todos estejam bem aí. Hoje eu estou gravando aqui o nosso primeiro vídeo, fazendo o resumo do conteúdo que a gente comentou ontem, né, no nosso primeiro encontro do curso de Ética e Economia. E nesse vídeo a gente vai fazer um resumo, basicamente, dos pontos vistos ontem, né? E dessa forma, só para a gente relembrar, o nosso primeiro encontro foi usado para a gente, primeiro, né, mostrar os limites da relação entre ética e economia, quando vistos a partir do ponto de vista da economia tradicional, né? Aquela economia tradicional que normalmente muita gente chama de economia neoclássica. A gente ontem chamou especificamente da economia que aparece no Varian, né? A gente está tratando, portanto, da economia padrão que a gente vê em micro, né? Então, o nosso ponto ontem foi demonstrar que essa economia padrão, que a gente aprende normalmente em micro 3, pelo Varian ou qualquer outro manual parecido, nos dá poucas chances de falar alguma coisa sobre a ética. Falando em uma linguagem mais simples, né, em vez de usar esse nome complicado, de ética, falar sobre o bem-estar coletivo. Né? Nos dá a munição que a economia tradicional, essa economia Varian, fornece para nós, é limitado para a gente poder aferir e para a gente poder comparar situações sociais diferentes, né, que tratam aí, portanto, de valores e visões de mundo das pessoas que são diferentes. Né? Então, esse foi o objetivo da gente ontem. Né? E o que a gente falou ontem, né, basicamente? Né? Então, a gente começou falando, né, que existe uma parte da economia tradicional que está no Varian, que chama-se economia do bem-estar. Essa economia do bem-estar, ela surge a partir dos dois teoremas do bem-estar que foram desenvolvidos aí dentro do arcabouço concebido por Arrow, Debré, Mackenzie, Uzawa e outros economistas que nos anos 50 do século passado, mais ou menos 1950, formalizaram o modelo de equilíbrio geral de Walras, que foi desenvolvido no final do século XIX. Então, desse modelo de equilíbrio geral, a gente tira algumas consequências de bem-estar. Né? E aí a gente apontou no nosso primeiro slide, né, que há uma separação aí, um dos pontos principais, que vem aí do Milton Friedman, ainda do século XX, né, em 1953, o texto bem famoso que chama-se Metodologia da Economia Positiva, que vocês veem ou em PEC 3 ou em aulas de metodologia. Há uma separação aí da economia positiva, né, o que a gente chama, que trata dos fatos, daquilo que é, da economia normativa, né, que trata do que deve ser, do que é bom, do que é desejável do ponto de vista da coletividade. Né? Então, idealmente, a gente separaria essas duas coisas, como indica o Milton Friedman, inspirado aí no livro do John Neville Keynes, né, o pai do nosso criador da macro, do John Maynard Keynes, né, separar aquilo que é daquilo que a gente gostaria que fosse. Né? Então, e aí a gente deu o exemplo, a questão do auxílio emergencial, né? Quer dizer, um economista positivo, ele pode dizer, olha, dado esse choque externo causado pela pandemia, eu vou ter que, a miséria vai aumentar tanto, o PIB vai cair tanto e o desemprego vai aumentar tanto. Né? Isso é o que o economista positivo diz. Ele faz previsões, estimativas, cenários a partir dos modelos positivos que ele tem. E aí lá ele diz pra gente, olha, a gente prevê, dado o impacto da pandemia, que o PIB vai cair tanto, a miséria vai subir tanto e o desemprego também vai subir tanto. Né? Agora, o que a gente deve fazer a respeito? A gente deve fazer um auxílio, deve gerar um auxílio de 200, 300, 500, durante 2, 3, 5, 6 meses, um ano, não deve dar auxílio nenhum. O que a gente deve fazer? Né? Então, a visão que a gente herda na via do Varian pelo Friedman é essa. Quer dizer, que o economista não tem o que dizer sobre o que a gente deve fazer. Né? O economista positivo, científico, ele diz apenas, vai acontecer isso com o desemprego, com a miséria e com o PIB. Né? Agora, o que deve ser feito é outro ponto, que deve ser discutido aí pelos formuladores de política. Né? Quanto tempo vai levar
o auxílio, se vai ter auxílio, o tamanho do auxílio. Isso tudo são questões normativas do que a gente deve fazer para dar conta da pandemia, né? Então, a gente deu esse exemplo ontem para mostrar como questões normativas e positivas, dentro do arcabouço dessa economia tradicional, sempre, que é o que a gente está usando aqui, a gente chama de economia neoclássica, dentro desse arcabouço, portanto, a gente tem essa separação, esse desejo de separar uma coisa da outra, né? O que é positivo, o que é normativo, né? E aí, dentro desse arcabouço, a gente mostrou que a economia positiva tenta fazer a ponte aí com o que a gente deve fazer, com o que é negativo, com o que é normativo, a partir do conceito de Pareto eficiência, né? E aí a gente mencionou que o primeiro teorema do bem-estar nos diz que mercados perfeitamente competitivos geram sempre equilíbrios que são Pareto eficientes, né? Ou seja, situações em que a gente não pode melhorar ninguém sem piorar outra pessoa, né? E a partir disso, a gente diz que equilíbrio de Pareto são Pareto eficientes não geram desperdício. Ou seja, a gente não tem peso morto, né, que normalmente é associado a situações em que a gente tem algum poder de mercado, como concorrência imperfeita ou monopólios, né? Situações Pareto eficientes, de mercados perfeitamente competitivos, permitem o máximo de excedente do consumidor e produtor, né? E por isso a gente chama esse ponto aí de Pareto eficiente, né? O pulo do gato da economia do bem-estar tradicional é dizer que esse ponto é um ponto bom do ponto de vista social, no sentido de que ele não gera desperdício, né? Então, a nossa economia do bem-estar tradicional diz apenas o seguinte: se eu tiver um equilíbrio que é Pareto eficiente, gerado pelo mercado perfeitamente competitivo, eu posso dizer que esse ponto é bom, do ponto de vista da coletividade. E a justificativa para isso esse ponto é bom porque ele minimiza os desperdícios, a gente não tem peso morto, e maximiza aí o excedente do consumidor e do produtor, né? Então, esse é o pulo do gato aí, né? Você dizer que esse ponto que a gente acha tecnicamente nos modelos, ele é bom do ponto de vista da coletividade, né? Esse é aí, digamos, a primeira ponto aí da teoria do bem-estar, né? A teoria do bem-estar, só para a gente lembrar, diz o que a gente deveria fazer, né? Então aí o nosso primeiro modelo está dizendo que se a gente tiver que escolher alguma coisa, do ponto de vista de estados sociais, é bom que a gente escolha estados sociais onde não haja desperdício, onde não haja peso morto, onde a gente tenha pontos de equilíbrio Pareto eficientes, portanto, né? Bom, em princípio isso aí parece, digamos, não muito controvertido, né? Não gera polêmica, né? A polêmica que começa a surgir justamente quando um dos nossos colegas ontem falou isso, a gente vai para a prática, né? E aí eu coloquei uma prática, uma situação concreta, histórica, que é a situação dos ex-escravizados no Brasil pós-Lei Áurea, né? A gente lembra que a Lei Áurea, para quem tem curiosidade de ver o que diz a Lei Áurea, é só passar ali ao lado do Teatro Municipal do Rio, que tem uma cópia dela, que ela tem apenas 2 artigos, né? As tais extintas escravidão no Brasil, e revogam-se todas as disposições ao contrário, e não tem nenhum programa de compensação, não tem nenhuma programa de melhora de saúde, educação ou de recompensa para os ex-escravos, né? Então, deixa-se do jeito que está, laissez-faire. Procure emprego e aí vão melhorando de vida de acordo com que não existe legislação trabalhista, então o mercado está mais ou menos livre, né? E aí, provavelmente esse exemplo vai gerar polêmica entre o pessoal que está acompanhando o curso. Por quê? Né? Alguns vão dizer, não, então tá bom, se o mercado determinou isso, o mercado Pareto eficiente, então a gente deixa a coisa do jeito que está, né? Chegamos ao equilíbrio Pareto eficiente e os ex-escravizados e os ex-senhores fazem o acordo pelo livre mercado e não se fala mais disso, né? Mas outros, né, provavelmente a maioria de vocês, vai dizer não, isso aí não está certo, né? Porque existem questões, como por exemplo, questões equitativas, né? Igualdade de oportunidades. A gente não pode dizer que o senhor, ex-senhor e um ex-escravo estão em igualdades de oportunidades, né? Enfrentam a mesma, digamos, situação ao se defrontarem no mercado de trabalho recém-criado. A gente não pode dizer que isso é uma questão justa, por exemplo. A gente pode levantar questões de justiça, questões de igualdade, questões de própria fraternidade, né? E aí eu estou usando de propósito aí os objetivos da Revolução Francesa, como a gente vai comentar futuramente, que são, digamos aí, os valores que norteiam
a modernidade europeia e dos quais somos herdeiros. Então, muita gente vai dizer não, a gente não quer deixar a situação do jeito que está, porque senão vai gerar um desequilíbrio enorme. Esse desequilíbrio aí, segundo diz o modelo Arrow-Debré, ele é estável. Desculpa, ele é estável não, ele vai gerar um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio a gente não tem como fazer uma mudança, em princípio, a partir dele, né? Vai ficar por ali, naquele ponto de extrema desigualdade, né? Então, a questão que a gente pode saber é, bom, tudo bem, já que a gente está trabalhando dentro dessa economia tradicional, que a gente já está colocando aqui, está mostrando que ela tem um viés pró-mercado, justamente porque a gente associa o mercado com Pareto eficiência com não desperdício, e não desperdício com sendo uma coisa boa social, portanto tem todo um raciocínio, esses 4 pontos que eu estou ligando. Vai ter gente que vai dizer, bom, não, a gente não quer essa situação, mas também, dentro da tradição da economia tradicional, a gente não vai querer fazer mudanças, nem por via de um planejamento central, né, como muitos esquemas socialistas propõem. A gente não vai querer fazer mudanças pela força, ou seja, pela pura tomada de terras ou de renda dos ex-escravizados pelos ex-senhores. Né? A gente não vai querer fazer esse tipo de coisa, porque bate justamente com princípios de não violência, do respeito à liberdade e à propriedade, que são caros essa tradição liberal que a gente está tratando. A gente não vai querer também determinar uma redistribuição via critérios, sejam eles critérios de mérito, né? Fazer um concurso entre os ex-escravizados, uma competição entre ex-senhores para verificar quem vai dar primeiro, quem vai receber primeiro, etc. Nem por características pessoais, né? E o motivo para isso é que a gente não tem um modo de você julgar neutramente quais são os critérios, sejam de características pessoais, sejam critérios de mérito, né, para a gente fazer essa redistribuição. Né? Então, a nossa pergunta, dentro da tradição liberal, dentro dos teoremas do bem-estar, é se o mercado mesmo consegue fazer uma redistribuição entre ex-escravizados e ex-senhores que seja menos desigual. Né? E, para nossa sorte, o segundo teorema do bem-estar nos diz que sim, é possível a gente fazer uma redistribuição aí entre os recursos dos ex-senhores para os ex-escravizados, de forma a gerar aí, ou manter o equilíbrio Pareto eficiente, e se é Pareto eficiente, é eficiente, como o nome diz, e se é eficiente é bom. Né? Então, estamos aí aparentemente um pouco menos mal, né? No sentido de que a gente assumiu que é bom do ponto de vista da coletividade a eficiência de Pareto, e se a gente por acaso desgostar de desigualdade, né, que pode acontecer, obviamente, do ponto de vista social, a gente tem como redistribuir mantendo o mercado funcionando, o mercado perfeitamente competitivo funcionando. Né, e isso é bom principalmente para aqueles que estão próximos, como a gente está assumindo aqui nessa aula inicial do curso, para quem está próximo da tradição liberal de pensamento. Né? Então vamos fazer uma redistribuição se for o caso, mas para isso a gente vai manter, claro, a questão das liberdades individuais, e a gente vai fazer um esquema de votação para chegar a algo parecido com aquilo que o Rousseau chamou no final do século XVIII de a vontade geral. A gente vai pedir para as pessoas fazerem um ordenamento do que elas preferem em termos de redistribuição, se elas querem nenhuma redistribuição pequena, redistribuição média, redistribuição grande, e aí a gente decide como é que a gente faz esse ping-pong entre os ex-escravizados e os ex-senhores. Né? Então a gente pode simplesmente fazer uma votação e é simples. Aparentemente a gente resolve esse problema. Todo mundo vota, faz um ranking do que você prefere, mais distributivo, menos distributivo, nenhum distributivo, e aí a gente faz o ranking, soma o ranking de todo mundo, e aí chega lá o que a gente chama de função de bem-estar social. Né? Respeita a vontade dos indivíduos e soma, por maioria, a gente faz a redistribuição possível, que dá, segundo a vontade da maioria. Né? Mas aí a gente tem um outro problema, que é o problema identificado pelo Kenneth Arrow, né, que é o mesmo autor aí, que está por trás das teorias do bem-estar, que é quem desenvolveu no seu livrinho de 51 a questão de compatibilizar os valores individuais, que são expressos pelas preferências dos indivíduos, e o bem-estar coletivo. Né? A questão é saber, existe um modo de a gente agregar as preferências individuais para chegar coerentemente a um ranking de bem-estar coletivo? E o que o Arrow mostrou é que não tem como. Ou seja, não tem um procedimento certo, um procedimento geral
ou um conjunto de procedimentos, pode ser em várias etapas esses procedimentos, que nos leve a esse equilíbrio entre a vontade dos indivíduos, expressa pelas suas preferências individuais, e a escolha social, né? Isso aí é um desenvolvimento que o Arrow faz, formalizado matematicamente, de uma intuição já desenvolvida pelo Marquês de Condorcet no final do século XVIII, naquele tempo quentíssimo na França, né? O tempo que antecedeu aí um pouco a Revolução Francesa, e onde essas questões sobre desigualdade estavam aí muito presentes, né? A gente mostrou, inclusive, ontem esse quadrinho, espero que vocês consigam ver aí, né? Falando do paradoxo da votação, que mais ou menos dá a ideia do que o Arrow quis provar. A gente fez aqui um modelo super simplificado de 3 votantes, votante 1, 2 e 3, e as preferências deles, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então a gente tem um votante 1 que prefere, digamos, um governo mais liberal. Em segundo lugar, prefere um social-democrata. Em terceiro lugar, prefere um socialista. Né? Um segundo votante que prefere, em primeiro lugar, um governo social-democrata. Em segundo lugar, um governo socialista. E em terceiro lugar, um governo liberal. E o terceiro votante, que prefere um socialista, né? Depois um liberal e, por terceiro lugar, um governo social-democrata. Né? Então, a pergunta que o Condorcet fez lá deixando claro que esse exemplo aqui do liberal, social-democrata e socialista não é do Condorcet, tá? Isso é meu, para a gente nos aproximar aí do que a gente está discutindo com relação à questão do ex-senhor e do ex-escravizado, né? Então, será que a gente consegue agregar as preferências dele numa função de bem-estar social? Né? E aqui a gente vai ver que não. Por quê? Né? Vamos observar aqui. A gente vê que 2 pessoas preferem o liberal social-democrata. Né? Esse aqui, ó, prefere o liberal social-democrata, e aqui, ó, prefere o liberal ao social-democrata. Então, ao mesmo tempo, 2 pessoas preferem o social-democrata ao socialista. Aqui, ó. Prefere o social-democrata. Onde está? Esse aqui prefere o social-democrata ao socialista, esse aqui também prefere o social-democrata ao socialista. 1 e 2, né? Portanto. Então, pela transitividade, propriedade da transitividade, se eu tenho que a maioria prefere o liberal ao social-democrata e a maioria prefere o social-democrata ao socialista, então eu tenho uma preferência pela transitividade do liberal ao socialista, né? Contudo, mais atenção, né? Eu também tenho que a maioria, ou seja, 2 dos 3, preferem o socialista ao liberal-democrata, que é o 3, prefere o socialista ao liberal-democrata, e o 2 também prefere o socialista ao liberal, né? O socialista ao liberal, o socialista ao liberal. Mas peraí, aí eu chego no paradoxo da votação. Né? Qual paradoxo é esse? Pela transitividade eu tenho que a maioria prefere o liberal ao socialista, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que, se eu pegar o 2 e o 3 ali, eu tenho que os socialistas são preferidos aos liberais, são paradoxos, né? Eu gero uma circularidade, portanto, aí nas escolhas sociais, aí eu não chego a escolha social nenhuma, né? Ou seja, vou acabar desagradando alguém, no final das contas, né? Não existe como formar um ranking social a partir dos valores individuais expressos pelas preferências dos agentes, né? Então, quer dizer, a gente está em maus lençóis, né? Só para a gente finalizar, partindo aqui do final do que a gente observou, né? Por que a gente está em maus lençóis? Porque a gente partiu de uma situação simples, né? A gente tem o Brasil pós-Lei Áurea, e aí a gente tem 2 estados sociais possíveis, o mais igualitário e o menos igualitário. E a gente gostaria que dentro da ciência econômica a gente pudesse dizer qual dos 2 a gente pode preferir, né? Respeitando as liberdades individuais e ao mesmo tempo garantindo o que é melhor para a coletividade, né? E o que a gente está chegando aqui, com base nesses 2 problemas, e se vocês forem olhar os slides, são os 2 problemas que a gente observou aqui, os 2 teoremas do bem-estar não me dizem qual dos equilíbrios que são Pareto eficientes são preferíveis do ponto de vista da coletividade. Tudo que os 2 teoremas nos dizem se é Pareto eficiente é bom, né? Mas o problema é que tem na transação entre atores econômicos vários equilíbrios Pareto eficientes, dependendo da dotação inicial dos participantes do mercado, né? Aqui eu fiz um outro quadrinho, né, com a caixa de Edgeworth, né?
E aqui tem os dois teoremas, né? Eu não quero falar muito disso aqui, que eu não sei o quanto vocês viram isso em micro, mas apenas como observação, né? A gente tem aqui, se a gente tiver aqui nesse ponto aqui inicial, o ex-escravizado, e nesse outro ponto aqui superior, o ex-senhor, certo? Todos esses pontos aqui que eu estou colocando entre... Aqui vocês estão vendo as curvas de diferença, né? As curvas de diferença do ex-escravizado, e essa vermelhinha aqui. Todas as curvas de diferença com relação aqui a esses dois bens, a terra e as rendas possíveis, né? A gente viu que se a gente deixar a situação do jeito que está, sem regular mercado, sem fazer nenhuma compensação, a tendência que a gente tem é chegar no ponto A, aqui que é um ponto de extremo desequilíbrio, né? Onde a gente tem muita terra aqui, um pedaço todo de terra para o senhor, esse pedaço todo de renda para o senhor, e um pouquinho só de terra e um pouquinho só de renda para o ex-escravizado. Ele tem uma situação muito desigual, né, aqui no ponto A. A questão todos esses pontos aqui, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, depois o ponto E, o ponto F, todos esses pontos que estão nessa linha aqui, que é chamada de linha de contrato, vocês devem ver esse micro 3, todos esses pontos aí são ótimos de Pareto, e os teoremas do bem-estar não nos dizem qual deles é melhor, né? Então, no nosso caso, dos ex-escravizados, se eles ficarem aqui numa situação muito desigual, né, eu não posso dizer que a situação muito desigual é melhor do que essa situação D aqui, que é bem mais igualitária. Não tenho o que dizer, né? E aí a gente propôs, e se a gente fizer uma votação? Vamos fazer uma votação? Vamos, todo mundo individualmente conta como um, e aí a gente volta aqui a esse paradoxo da votação do Condorcet. Então estamos em maus lençóis nesse sentido. A gente não tem como escolher entre diferentes equilíbrios que são Pareto eficientes, que são eficientes, e não tem como fazer uma votação, pelo menos não tem como garantir que essa votação seja acíclica, né? Que ela respeite a transitividade das escolhas dos agentes, de forma que a gente não tem como chegar a uma função necessariamente de bem-estar. Claro que isso na prática a gente chega aí a alguma coisa, mas do ponto de vista da teoria, a gente não tem o que falar, né? Então, a partir daí, desses dois problemas, né, o problema do fato dos dois teoremas do bem-estar não me dizerem qual dos pontos de equilíbrio Pareto eficiente gerados pelo mercado é o melhor, e o fato de a gente não ter uma votação para escolher isso, é que a gente vai começar o curso, né? E aí a gente pode escolher começar o curso, como a gente falou ontem, a partir de uma abordagem mais micro. Começar, por exemplo, a relaxar hipóteses com relação às condições que o Arrow impõe no modelo dele, do teorema da impossibilidade, ou fazer restrições, ou com relação também aos mercados perfeitamente competitivos, dentro dos dois teoremas, né? E aí começar a ver o que acontece com os modelos, se a gente pode fazer escolhas mais fácil, menos fácil, se a gente pode chegar à conclusão, se a gente puder, por exemplo, comparar as utilidades dos agentes, né? Comparar o bem-estar dos agentes, coisa que o modelo não permite, né? O modelo só diz que cada um tem as suas preferências. Não sei se as preferências de um de outro, de onde elas vieram, não tenho a mínima ideia, né? Eu não posso assumir isso, posso ver o que acontece com o modelo, né? Então, essa é uma abordagem que seria desenvolvida por um professor de micro. Não é o nosso caso, porque essa matéria de ética e economia está colocada dentro da área de HPE, né? E, portanto, a gente vai olhar essa limitação, essas limitações aí da economia tradicional a partir do ponto de vista da HPE. Então, o que a gente vai fazer nos próximos encontros vai ser, basicamente, olhar a tradição ética do Ocidente, né, principalmente Platão e Aristóteles, para verificar o que é ética, qual a diferença de ética para moral, o que são valores, virtudes, o que é o oposto de valores e virtudes, o que é justiça social, o que é julgamento de valor, opostos a valores, julgamentos de juízos de valor versus juízos de fato, né? E aí a gente vai, no nosso próximo encontro, falar das 6 categorias centrais que a gente vai desenvolver na ética. Para quê? Né? Para mostrar como que elas foram incorporadas historicamente à economia durante o nascimento da economia nos séculos XVII, principalmente no século XVIII, pela mão dos escoceses, e eu estou falando basicamente do Adam Smith, do David Hume, né? E vai verificar como, a partir daí, essa discussão vai sendo levada à frente,
século XIX, pela via do utilitarismo, né, como a gente foi comentado ontem também aqui no nosso encontro, e como isso foi separado no século XX, para chegar à situação do Varian que eu estou aqui expondo para vocês hoje. Né? Então a gente vai olhar essa situação ética lá do começo, vai olhar como que ela entrou no discurso econômico no século XVIII, como que ela foi absorvida no século XIX, como ela se separou no século XX, e como hoje em dia autores como a Amartya Sen, como a Martha Nussbaum, como Samuel Bowles vão trazendo de volta, né, nosso último encontro vai ser sobre o livro A Economia Moral, de Samuel Bowles, vai ser justamente sobre como trazer para a nossa cena, mais uma vez, para dentro do discurso econômico, as considerações éticas de Aristóteles para pensar os problemas que a gente tem dentro da economia e os dilemas que a gente tem entre escolher a posição 1 e 2 que a gente vem colocando aqui, né? A posição que é mais igualitária ou menos igualitária. Certo? Então isso foi basicamente um resumo do que a gente viu no nosso primeiro encontro. Espero que esteja claro para todo mundo. E na nossa próxima encontro a gente continua com essas categorias centrais da ética para mostrar como que a economia durante aí um bom tempo vai lidar aí com questões éticas de uma maneira mais rica, né? Ou mais, digamos, onde você pode falar mais coisas, além do que dizer que o que é bom é Pareto eficiente e dizer que a gente não pode escolher ou não tem como fazer um procedimento de escolha que gere uma função de bem-estar a partir das preferências individuais, certo? Então, é isso que a gente vai ver no nosso próximo encontro. E até lá então, gente. Até mais.